Olá, hoje a gente vai mergulhar num material chamado As Maldições Continuação. É um texto que, assim, traz uma interpretação bem específica de Deuteronômio 28, lá na Bíblia. Exato. Uma leitura bem particular mesmo. E a ideia central que o texto defende é que aquelas maldições descritas ali, sabe? Nos versículos 15 a 68... As que viriam por desobediência. Isso, que eram para os israelitas por desobedecerem a Deus, que o texto chama de Iá, elas se aplicariam hoje diretamente aos povos negros na diáspora, principalmente aqui no Brasil, nos Estados Unidos. E aí o texto vai além, né? Identifica esses povos como os verdadeiros descendentes dos israelitas bíblicos. Justamente, fazendo um contraste claro com os judeus que a gente conhece hoje. Certo. Então, o nosso objetivo aqui é dar uma olhada nos argumentos, nas evidências que essa interpretação usa para conectar as escrituras com a história, né? É fascinante ver como esses textos antigos são usados hoje. Pois é, para explicar condições atuais, formar identidades. Então, vamos lá. O texto se apoia muito nessas maldições. Como é que ele começa a fazer essa ponte, assim, entre a Bíblia e a realidade que descreve? Olha, ele começa de forma bem direta. Pega, por exemplo, o versículo 16. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Daí o texto já conecta isso na hora com, a pobreza, a violência, a falta de estrutura que atinge muito mais a população negra, né? Tanto na cidade quanto no campo. Ah, tipo favela, periferia. Exatamente, moradia precária, pau a pique. E ele traz dados e estatísticas para reforçar isso. Fala que 77,9% dos pobres no Brasil são negros, cita taxas de homicídio altíssimas para negros. Nossa. E o argumento é que não é só social. Não. O texto bate na tecla de que é racial. Chega a dizer que podre e negro são quase sinônimos aqui. Entendi. Então, para essa leitura, a coisa é mais profunda que só a questão social, é isso. E como ele liga isso com, sei lá, iniciativas coletivas, identidade? Exatamente. A raiz seria mais profunda, ligada a essa desobediência a Yahvé, segundo o texto. Isso amarra com outros versículos, né? Quais, por exemplo? Tipo o versículo 20. YHW mandará sobre ti maldição, a confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes. Ao da confusão. Isso. Aí o texto associa isso a um suposto padrão de fracasso, assim, em projetos coletivos negros, políticos, econômicos, contrastando com o sucesso que eles atribuem a outros grupos étnicos. E a questão da identidade que você mencionou? Sim, conecta com o versículo 37. Virás a ser pasmo, provérbio e motejo. O texto liga isso aos apelidos depreciativos, tipo crioulo, macaco. Pesado. E argumenta que até termos como negro ou afrodescendente seriam formas de apagar a identidade original, que seria hebreu ou israelita, diferente de outros povos que mantêm seus nomes, né? Entendi a linha de raciocínio. E os traumas históricos gigantes, como a escravidão, como entram nessa leitura? Entram de forma muito forte. O texto amarra esses traumas a versículos bem específicos. Por exemplo, o 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Nossa, isso é... Direto na separação brutal de famílias durante a escravidão, né? O texto até cita o Holodomor equiano. E também liga com a situação atual, a quantidade desproporcional de crianças negras em abrigos, sistemas de adoção. Faz sentido dentro da lógica deles. E tem mais. O versículo 25. Ixloeme te fará cair diante dos teus inimigos. Serás motivo de horror. Isso é interpretado pensando nas derrotas históricas, na diáspora forçada pelo tráfico negreiro. Certo. E tem algum versículo que eles considerem, a prova cabal, assim, dessa conexão histórica toda? Tem sim. O versículo 68 é tratado como uma evidência central mesmo. YHW te fará voltar ao Egito em navios. Sereis ali oferecidos para venda como escravos, mas não haverá quem os compre. E como eles interpretam isso? Voltar ao Egito em navios? Então, para essa leitura, Egito não é o país Egito. É um símbolo, significa cativeiro, opressão. Ah, entendi. Tipo uma metáfora. Exato. E os navios seriam os navios negreiros.
A parte de serem vendidos como escravos remete direto aos leilões, aquelas cenas horríveis. Sim, tem até desenhos da época mostrando isso. Isso. E o final, mas não haverá quem os compre, a interpretação que o texto dá é que ninguém poderia resgatar, redimir o povo dessa condição. Uma leitura bem forte. Essa ligação com os navios negreiros parece ser um ponto-chave mesmo no argumento deles, e a parte socioeconômica mais geral hoje em dia. O texto também entra nisso. Usa os versículos 43 e 44, aqueles que falam que o estrangeiro vai subir, vai se elevar, enquanto tu descerás. Que ele vai emprestar e tu não vais poder emprestar a ele. Cabeça e cauda. Justamente. Ele será a cabeça e tu serás a cauda. E isso é ligado diretamente à percepção de disparidade econômica, sabe? Onde outros grupos, os estrangeiros no texto, controlariam negócios, finanças. E os negros ficariam como dependentes, a cauda. Essa é a leitura que o texto faz, mencionando exemplos como judeus, árabes, asiáticos, brancos nos Estados Unidos, que teriam essa posição de cabeça. Entendi. Então, para a gente amarrar a lógica do texto, as dificuldades todas históricas e atuais que os negros enfrentam na diáspora não seriam por acaso, nem por alguma inferioridade. Não, de jeito nenhum, segundo essa visão. Seriam o cumprimento literal das maldições de Deuteronômio 28 por causa de uma suposta quebra de pacto lá atrás. Exato. E mais, as próprias maldições seriam o sinal, a prova para identificar os verdadeiros israelitas hoje. Como diz o versículo 46, né? Serão no teu meio por sinal e maravilha. Certo. As próprias dificuldades seriam a identificação. É isso. E o texto meio que conclui nessa toada. O sofrimento todo não seria a prova de ser menor, mas a consequência direta dessa aliança quebrada com Yahvé. E entender isso seria, o primeiro passo para uma futura restauração. Uma chave para a identidade e para o futuro. Basicamente, as maldições se tornam, na visão do texto, a maior ferramenta na identificação desses descendentes nos últimos dias. Sem dúvida. Uma perspectiva que vira de cabeça para baixo tanto as escrituras quanto a história, né? Esse material que a gente analisou hoje, ele provoca a gente a pensar sobre como textos antigos são relidos, reinterpretados. Constantemente, né? Para dar sentido ao presente. Exato. Para construir identidades, narrar história de jeitos às vezes inesperados e com impacto muito profundo na autocompreensão de um grupo. Fica essa reflexão, né, sobre o poder que essas narrativas têm.